Bom dia, matriarcado. Babado. Vamos esperar o pessoal chegar pra gente começar a nossa live. Em algum momento essa franjinha vai desaparecer, que eu vou tacá-la pro lado aqui, porque tá um calor do caralho. Como diria Roma Gaga, tá um calor do caralho. Vamos lá. Bom dia, maravilhosas. Karen Bela Amaral, Na Castro. Feliz dia das trabalhadoras, né? Das trabalhadoras do espaço público, das trabalhadoras exploradas, das trabalhadoras que trabalham para si mesmas, das trabalhadoras que trabalham no lar, o trabalho invisível, não remunerado, o trabalho emocional, né? Bom dia para todas nós. Vamos amanhecer em nós mesmas. E aí, que cartas vocês tiraram? Comentem aí pra mim. Comentem aí pra mim esse bafão, que eu quero saber, porque esse jogo tá babado. Esse jogo, primeira coisa que eu preciso dizer sobre esse jogo, tá? Só tem macho nesse jogo. O que a gente faz? Joga fora? Não, a gente entende. Só tem macho nesse jogo, porque na verdade a energia que está sendo trabalhada agora é uma energia de polaridade masculina, tá? Não tô falando de gênero, de estereótipo de gênero, eu tô falando de polaridade no estudo de simbologias, né? Existe positivo e negativo, existe o feminino e o masculino, existem os naipes, né, que são desdobramentos da polaridade, da polarização universal. Então, calma, tá? Calma. Vamos lá. A primeira coisa para qual eu olhei nesse jogo foi o seguinte: opa, temos uma carta muito forte, representante de um naipe que está em alta no ano, uma carta que já apareceu no tarô da semana ao longo de abril, acho que ele apareceu final de março, início de abril, que é o Cavaleiro de Copas. O Cavaleiro de Copas está com as suas potencialidades bloqueadas nesse jogo. Então vamos tentar entender primeiro quem é o Cavaleiro de Copas, para vocês entenderem o raciocínio que eu fiz para interpretar esse jogo, tá? O Cavaleiro de Copas, como vocês sabem, ele é o representante de um masculino sensível. Mas ele não se refere apenas aos homens da nossa vida. E ele não vai conversar só com os homens, mas ele vai conversar especialmente com os homens. Porque ele representa uma natureza masculina sensível, um lugar atípico para o masculino, né, para a socialização masculina na nossa sociedade. Ele representa um lugar do sensível, o lugar de assumir fragilidades, de falar de amor, de defender as mulheres, defender as minorias de maneira geral. Ele é um cavaleiro que, como todos os outros cavaleiros, ele pega a bandeira do seu naipe e leva para o mundo. Se ele faz isso, ele é um defensor daquele naipe. Ele diz que é preciso honrar aquele naipe. E é preciso honrar, em Copas, o amor, os sentimentos, as conexões entre as pessoas, tudo aquilo que circula na nossa vida na forma de riqueza afetiva. Só que esse papel não está sendo bem exercido, ou está faltando quem exerça esse papel, ou a gente não está conseguindo cotidianizar, assumir com facilidade as características desse Cavaleiro de Copas. Tá? É basicamente isso sobre o Cavaleiro de Copas. Aí a gente começa a construir a leitura
sobre os outros arcanos do jogo. Marte entrou no signo de Áries. Já entrou? Acho que já entrou, né? Marte entrou no signo de Áries. E a gente tem uma imagem muito, muito, muito ariana de cara nesse jogo. Pá. O Sol já está em Touro, mas vocês têm que lembrar que os planetas acompanham o Sol. Vocês têm que lembrar que a gente acabou de passar pela experiência do Sol em Áries, né? Vênus já saiu de Áries? Não sei. Mas enfim, eu tô meio desatualizada, né, no calendário astrológico. Mas assim, a gente tem uma imagem muito ariana. Vamos lembrar a história desse garotinho que personifica essa potência ariana dentro do tarô mitológico, tá? Esse garotinho, ele foi salvo pelo Carneiro de Áries. Ele ia ser morto. Ele ia ser sacrificado por conta de uma mentira da madrasta dele. Ele é um garotinho que é filho de uma nuvem com um rei. Só que a mãe dele voltou a ser nuvem, porque é a natureza dela, ela não pode viver presa num reino. Então, ela volta a ser nuvem, mas aí entra no caminho desse ex-companheiro, com o qual ela teve 2 filhos. Ela teve um garotinho e uma garotinha, e voltou a ser nuvem. Não vamos julgar essa mulher nuvem. Esse garotinho e a irmã, eles começaram a ser perseguidos por uma madrasta que atravessou o caminho deles. Essa madrasta era uma dissimulada. Ela queria muito que o filho que ela teve com esse marido fosse o sucessor do trono. Mas o sucessor era o primeiro filho, que é o nosso querido Fricho, o pajem de ouros, de paus do tarô mitológico. Fricho. Tá? Super cavalgando aqui nessa fotografia o Carneiro de Áries, o douradão, e segurando a sua tocha, porque o nome do naipe é esse, né? Porque esses paus, eles podem representar bastões e, sobretudo, as tochas que permitem que a gente mexa no elemento fogo. Mas tudo que for representativo do manuseio do elemento fogo no mundo, principalmente as velas, bom dia, Natália. Tudo isso pertence ao naipe de paus, tá? Pode ser símbolo do naipe de paus. É por isso que às vezes vocês me veem colocando na foto lá do tarô da semana velas. Quando vocês me veem colocando copo com água, uma xícara de café, eu estou representando copas. Quando vocês me veem colocando principalmente a jiboia, eu estou representando espadas. Quando vocês me veem colocando tesoura, estou representando espadas. Então vocês comecem a olhar para as cartas, para as fotos que eu coloco, assim como vocês comecem a ouvir as músicas que eu seleciono para o tarô da semana, porque elas conversam com a mensagem. Nada disso é inocente. O objetivo é fazer essas imagens se movimentarem no mundo, ativá-las dentro de vocês. Entende? Então, quando eu coloco uma música lá, é para você ouvir e lembrar do Cavaleiro de Copas. Para você ouvir e lembrar do pajem de paus. A voz começa a mudar, né? Do nada, cara. Mas não é meu, ou é do meu celular, ou é do eletrônico que não tá funcionando direito, ou é do próprio Instagram.
Se vocês quiserem gravar um dia pra mim, pra eu ver como é que fica essa voz alterada, vai ser engraçado, eu quero. Então vamos lá. O pajem de paus é esse garotinho, filho de uma nuvem, com um rei, que vai ser sacrificado pela madrasta, porque essa madrasta quer que o filho dela seja o sucessor do rei, sucessor do trono. Mas existem duas crianças antes. Essas crianças são Fricho, é algum pelo de gato, Fricho e a sua irmã Ellie. Aí, o que acontece? Essa mãe, ela chega, ela é bafa, essa mulher, ela chega exatamente na hora em que o filho vai ser sacrificado, e ela chega com um carneiro dourado. Então ela vem trazendo a salvação para esses filhos. Eles vão ter que montar nesse carneiro dourado e eles vão para outras terras para se livrar dessa madrasta. Eles são salvos em cima da hora por uma imagem dos deuses. Porque o que essa madrasta fez para convencer as pessoas de que esse garoto deveria ser sacrificado? Ela queimou todas as sementes do plantio daquele ano. Ela torrou as sementes. Então nada floresceu, nada nasceu. E aí começou a rolar a narrativa de que tinha sido por conta da indicação desse garoto. Ela burlou o oráculo para convencer as pessoas de que esse garoto deveria ser morto. Ele era o grande culpado das terras estarem estéreis, inférteis, entendeu? Então essa madrasta convenceu todo mundo de que o menino deveria ser sacrificado para o filho dela ser o sucessor do trono. Aí a mãe do garoto aparece, vem do céu com esse carneiro direto para salvar seus filhos. Então as crianças veem aquela criatura, né, dourada, falante, um carneiro que voa, um carneiro de desenho animado. E elas apostam nesse carneiro. Elas vão lá, sobem no carneiro e vão para outras terras, né, vão ser salvas. Mas a menina não, a menina acaba morrendo. Peraí, tem um helicóptero passando. A menina acaba morrendo, porque ela sucumbe ao medo. Ela olha para baixo quando eles estão cruzando o mar e ela começa a ver o mar indo na direção dela, ela começa a ver o mar agitado e ela cai, ela escorrega do carneiro. Então só o irmãozinho dela chega. Eles são refugiados. Essa é a verdade. Essa é a imagem. E a gente tem que analisar tudo isso, tá? Vamos lá. A gente não vai analisar, quando a gente olha para o tarô mitológico, apenas o que o pajem de paus representa. A gente vai olhar para o personagem que existe por trás dele. Por que as autoras do tarô mitológico escolheram esses personagens para representar esses atributos do tarô? O pajem de paus é a criança de fogo. E quando a gente fala do elemento fogo, a gente está falando de toda a luminosidade do mundo circulante na forma de ideias. Todas as ideias que fazem o mundo acontecer, elas nascem na mente humana. A mente humana é essa usina de criação, quando a gente está falando sobre o naipe de paus, o elemento fogo. E de que forma isso acontece? Na forma de um clarão. É um clarão que vem na sua mente. É aquela sacada, aquela ideia ali. Então, quando você aposta numa ideia e vai levá-la para o mundo, para ela criar mundos, você está fazendo um movimento do naipe de paus. E dentro da jornada de paus, onde a gente faz vários movimentos para aprender a conduzir ideias, existe aquela altura ali da jornada que é o pajem. A jornada acontece de Ás até Rei. Quando a gente chega lá no pajem, a gente está resgatando a criança em nós. No seu contato com o elemento fogo, com a capacidade de criar ideias, de gerar ideias, de gerar vida. É a criança que aposta na imaginação, como apostou nesse carneiro, nesse animal encantado, e simplesmente foi.
Então, quando a gente aposta nas ideias e vai, a gente resgata uma capacidade muito da criança, de se deixar levar pela imaginação, de não ter mediadores ou bloqueadores entre você e o seu impulso, que é capaz de gerar vida, de gerar mundos. Então é uma carta de muita iniciativa. A gente precisa encontrar coragem essa semana. A gente precisa lançar coisas. Pegar ideias que estão na nossa cabeça, né? Porque antes do pajem a gente tem 10. Então meu modo de olhar para o tarô nunca é só a carta em si. Ela é sempre a jornada inteira. Eu vou entender onde é que aquela carta se posiciona dentro daquela jornada, qual é o papel que ela cumpre. Se você vier aprender cartomancia comigo, é assim que eu vou te ensinar. E eu vou fazer você vivenciar as cartas. Você vai aprender com a tua própria experiência para você não precisar de uma professora nunca mais. Para você se localizar na sua vida pelas referências que você tem para entender aquelas cartas. Como é que ela conversa com a sua vida. Como é que você vê ela conversando com as vidas das pessoas para quem você jogar. Quer aprender cartomancia comigo? Estou abrindo uma turma só para estudar o oráculo da deusa, que é um oráculo que todo mundo deveria ter, mas em especial as mulheres deveriam ter. Porque você, nossa, é muito sério. Você vai ver as deusas representando aspectos seus. E você vai ver a ausência delas também. Você vai ver quando que elas estão faltando na sua vida. Então, olhar para a jornada de Paus e entender o momento pajem, aquele passo da jornada ali, é entender que existe alguém que veio lá do Ás, passou pelas cartas numeradas de 2 até 10 e chegou diante da criança nela mesma e falou, ok, agora eu posso brincar com os atributos do naipe. Agora eu posso experimentar, eu posso curtir, porque eu já aprendi bastante coisa. Então agora eu vou me divertir com aquilo que eu estou aprendendo sobre Paus. Essa criança, ela pode ser a criança dentro de você e ela pode representar as crianças ao seu redor. As crianças pelas quais você é responsável pela educação. As crianças do mundo, a educação. Notícias relacionadas à educação, elas são muito comuns quando os pajens saem. Mas essa criança é uma criança em situação experimental. Ela precisa testar os atributos do naipe sobre os quais ela está aprendendo. Então chegou a hora da gente experimentar, da gente testar. E que atributos são esses? São todos ligados a essa figura do carneiro. O carneiro é o impulso inicial. Ele é a possibilidade de realização. O carneiro voa como a nossa imaginação alcança lugares muito distantes. O carneiro quando está, né, porque quando esse carneiro chega lá, em terra firme com essa criança, ele é sacrificado. Ele passa a existir só em espírito junto às estrelas, ele vira a constelação de Áries. E a lã dele passa a servir como um símbolo de vitórias. A terra que possuir a lã dele, qualquer reino que possuir a lã dele, vai obter vitórias, prosperidade, coisas maravilhosas vão acontecer, aquela terra vai florescer, as pessoas serão mais verdadeiras. Então os atributos de Áries, principalmente esses da semeadura e da vitória, né, esses atributos solares, eles abençoam a ilha para onde esse carneiro vai. Cavalgar esse carneiro significa segurar muito bem os atributos de Áries que permitem que agora a nossa vida avance. Agora é a hora da vida avançar, tá? Então isso significa que você tem que apostar sim em ideias que você tenha. Bom dia, amigona! Você tem que apostar sim em ideias que você tenha, que estejam aí guardadas na tua cabeça. Tem algumas que já estão ali no gatilho para acontecer. E você não está ouvindo. Você não está apostando nessas ideias.
E esse é o momento do ano da gente pegar essa energia, principalmente energia de Áries, e socar nessas ideias, tá entendendo? Então é hora de realização. É por isso que o Pajem de Paus está no sim. Ele precisa ser afirmado agora. A hora é a hora da criança experimental em nós parir mundos, perceber que ela pode ir mais longe. E aí muitas coisas da criança em você que haviam sido sufocadas podem pular por esses dias, podem querer aparecer aí. Então você pode lembrar de brincadeiras de criança, você pode lembrar de dons seus que não estão sendo mexidos, você vai lembrar de coisas da sua educação, mas coisas geralmente boas. O resgate em Paus geralmente é um resgate bom, benéfico. É diferente do resgate da criança de espadas, que é um resgate conflituoso, de admitir as dores da criança. Não. Agora a gente está querendo assumir as potencialidades da criança. E elas vêm antes do cavaleiro. O pajem é uma carta que sempre vem antes do cavaleiro. Nesse jogo a gente tem um pajem no sim e a gente tem um cavaleiro no não. Só que é um cavaleiro de outro reino. E a gente ainda está se debruçando sobre o reino de paus e o reino de copas da mesma forma que aconteceu na semana passada. Ai, gente, quero descansar um pouquinho. Eu já joguei um monte de informação assim de cara. Então vocês falem alguma coisa aí. Falem pra mim o que tá batendo, o que não tá batendo, que eu vou dar uns 2 minutinhos aqui pra eu pegar a mensagem de novo. Eu fiz uma caixinha de perguntas e botei lá nos stories. Ontem ou anteontem, perguntando quem estava afim de fazer parte desse laboratório das deusas que eu estou abrindo. Mas muita gente pode não ter visto. E aí, se você perde os meus stories, já fica aqui a dica, tá? Eu boto muito conteúdo nos stories. Eu ensino muita cartomancia e mitologia nos stories. Então, vocês não percam mais. No final da semana, eu coloco todos os stories daquela semana disponíveis ali nos destaques. Então você vai, se você perdeu alguma coisa, você pode voltar lá no final da semana e ver tudo. Você não vai perder. Mas se você tiver a oportunidade de ver os stories durante a semana, você vai ter sacadas. Tudo que eu faço aqui é para você vivenciar o jogo e aprender com ele. Melhorar a sua cartomancia ou melhorar o teu olhar sobre a vida, enriquecendo a sua vida de imagens que atravessam a humanidade há milênios. Múcia respondeu, gente, assistam a live, minha live com a Múcia, que foi feita no dia 1º de abril, mas é verdadeiríssima. Tudo o que ela fala na live, até coisas que eu achei que eram mais genéricas, que eram para abranger um grande número de pessoas, na verdade elas foram muito específicas ao acontecer para mim. Então eu recomendo todo mundo ir lá no meu canal, se inscreve lá no meu canal pra você não perder mais nada, tá? Para as palhaçadas, ficar esperando eu postar o link, vai lá direto e autonomia, meu amor, autonomia. Então segue lá meu canal para você não perder mais nada. Aí a Múcia comenta aqui, resgatando coisas que eu amava fazer e ontem mesmo abri os arquivos dos meus projetos parados e engavetados. Isso aí. Isso aí. Às vezes a gente lá no finalzinho de Áries, iníciozinho de Touro, é que a gente consegue usar o que a gente aprendeu naquele período, né? Bom, então esse garoto, ele nos dá coragem, ele tá querendo encher a gente de coragem. Essa coragem, ela vem antes de um cavaleiro. O cavaleiro de copas está no não. Ana Paula Guilherme comenta, minha filha está mudando de escola essa semana. É isso. Precisamos olhar para a educação das crianças. E precisamos olhar para a criança em nós que não foi autorizada a ganhar o mundo, a conquistar uma série de coisas, não foi incentivada a acreditar nos seus próprios dons, e agora é a vez dela. É a hora dela. Aí o cavaleiro de copas está no não. Isso é muito ruim. É triste, eu diria.
Jon Snow não consegue amar. Gente, Jon Snow é um gostoso, né? Todo mundo merece um Jon Snow na sua vida, né? Jon Snow não tá conseguindo amar. Isso não significa apenas aos homens que a gente conhece. Isso se refere à nossa própria capacidade de amar e também a uma dificuldade dessa sensibilidade representada no cavaleiro ser movimentada no mundo. Eu vou contar um pouco sobre esse cavaleiro para vocês entenderem por que ele é o cavaleiro do amor. O que as autoras desse oráculo escolheram o Perseu, que é o cara que mata a Medusa, para simbolizar o cavaleiro do amor, desagradando todas as feministas que estudam mitologia e protegem a Medusa. Mas eu acho que não tinha como mesmo. Estudando a mitologia comparada, eu digo a vocês que não tinha como a Medusa não ser aniquilada, porque ela é uma força de aniquilar. Ela é uma fúria com toda razão, a fúria dela é legítima, mas é uma força da natureza capaz de aniquilar a humanidade. E a gente não quer que nenhuma violência nos conduza a esse ponto aí. As pessoas comentando aqui ainda sobre o pajem, muitos comentários interessantes sobre crianças. Deixa eu ler aqui. A Adele comenta: eu fiz um resgate onde criança fiz escolhas sozinha e sem amparo emocional. Só que eu faria isso por mim agora. É isso aí, amiga. Axé. A gente tem que pensar no que a gente tem que resgatar agora, que vem dessa criança aí. A Adele comenta: o mais interessante é que a figura que tem feito eu perceber tudo o que rolou e vem se desdobrando é a minha própria filha. Ai, que lindo. Que lindo. Como as crianças nos iniciam, né? Vanessa Damiana: podemos pensar que a Medusa se perde no rancor? Sim. Ela representa a gente ir para um sombrio feminino que é radicalmente oposto à energia de fertilidade, de criação. É uma energia destrutiva. E aí existem referências parecidas em outras mitologias. Na própria mitologia iorubá, tem um mito onde Oxum tem o poder de devastar a humanidade, se ela quiser. De devastar o mundo que está sendo criado. Mas ela precisa ser... Os homens se esquecem de reverenciar Oxum, então tudo se torna infértil. Então Oxum vira para eles e fala... Eles vão pedir perdão ao Oxum porque eles deveriam ter cultuado Oxum. E Oxum fala: não quero saber. Eu tô grávida. Ela joga assim mesmo. Tô grávida. Se nascer uma menina, esse mundo aqui já era. Se nascer um menino, vocês têm chance. Então eles precisam fazer tudo o que eles podem, toda a magia e reverenciar o Oxum todos os dias para nascer um garoto, para que essa terra aqui seja possível. Meu Babalaô me conta essa história há alguns anos e me pergunta: o que você acha que isso significa? O que o Oxum está dizendo isso para você? O que a saída de Oxum é pelo masculino e não é pelo feminino? Entre tantas outras coisas, uma resposta que eu dei para ele é que as mulheres não mereciam ser as responsáveis pela inviabilidade desse mundo aqui. Quem tem que se transformar é o masculino mesmo. O masculino tem que zelar para que a fertilidade seja possível nesse mundo. Nós somos representantes da própria fertilidade. Então eles que nos tratem muito bem.
Só que o Cavaleiro de Copas é o cara que trata muito bem as mulheres. E ele ou tá bloqueado nesse jogo ou ele tá ausente. Ou você vai ver ao seu redor homens em especial com muita dificuldade de lidar com o lado sensível deles, ou despertando para o lado sensível deles que estava bloqueado até agora. Ou você vai vê-los com ou você não vai vê-los. Ou você vai sentir falta deles. Você vai dizer, tá faltando isso aqui no mundo. Então, a Nina Dias fala que a minha resposta pro meu babalô foi incrível. Essa resposta veio depois, né? Tempo depois de ele me fazer a pergunta. Acho que uns 2 dias depois. Minto, veio no mesmo dia à tarde. Eu tava na Praça Paris com amigos e veio aquele tum, a resposta. E essa semana isso vai acontecer com vocês. Vai vir um tum, uma resposta. A carta que saiu no porquê dessa semana é exatamente a que saiu no jogo daquela minha semana. Mas a gente vai chegar lá, tá? Primeiro, o Cavaleiro de Copas no não. Então, é um cavaleiro que tem uma capacidade de amar extraordinária e que é representante da bandeira de copas. Ele fala para o mundo de amor. Os cavaleiros honram a simbologia dos naipes. Então, quando esses cavaleiros levam a bandeira desse naipe para o mundo, aqui ele está erguendo uma taça. Ó. Essa é a bandeira do naipe. Você sempre vai ver alguma coisa representando aquele naipe ligado à figura do cavaleiro, para simbolizar que ele é o soldado daquele naipe. Mas ele tá no não. E é frustrante, porque a gente vem semanas falando de copas. E porque o ano é da Rainha de Copas. O Cavaleiro de Copas é o MC Marcinho. Se quiser falar de amor, fale com ele. É isso aí. Bom. Ele tá no não do jogo. É preocupante porque a gente vem de várias semanas onde Copas está falando muito alto. É preocupante porque a gente está no ano que quem manda é a Rainha de Copas. E a Rainha de Copas já trouxe esse cavaleiro há umas 2 ou 3 semanas. Então ela quer que esse cavaleiro se faça presente no ano. Porque se a gente não acessar o cavaleiro, a gente não consegue acessar a rainha. É uma jornada, lembra? O cavaleiro vem antes da rainha. Assim como o pajem vem antes do cavaleiro. Mas agora, a gente não está conseguindo acessar o cavaleiro do jeito que a gente queria que ele funcionasse. A gente vai lidar com os defeitos dele, a gente vai lidar com a dificuldade de acessar o amor, as artes, a sensibilidade, a compaixão, os altos valores. A gente vai ter dificuldade de acessar esse cavaleiro em nós, ou a gente vai ver pessoas com dificuldade de acessar esse cavaleiro nelas. O amor parece que está adiado. Tem um poema do Vinícius de Moraes que eu amo, que eu acho que é o primeiro poema pelo qual eu me apaixonei loucamente na vida. E eu tinha, sei lá, uns 14 anos talvez. Eu roubei o livro do Vinícius de Moraes da biblioteca. Depois eu tive que devolver, né? Porque eles caçam você. Mas eu fiquei tão louca que eu roubei o livro do Vinícius. E aí, mal ou bem, eu fui iniciada na poesia pelo Vinícius. Eu acho que não foi nem com 14 anos. Porque eu comecei a escrever tão nova. Eu comecei a escrever depois do meu primeiro beijo. Quando eu beijei pela primeira vez, eu escrevi o meu primeiro poema. Nossa, quanta lembrança. Os dias seguintes foram horríveis.
cara foi um escroto comigo. Pegou uma outra mina da minha sala. Mas é isso, né? Adolescente, o mundo fazendo suas merdas aí. Espero que ele tenha melhorado. Quem sabe ele não tenha lido meus textos de lá pra cá. O poema se chama Mensagem à Poesia. Ele cita todas as mazelas do mundo e conversa com a poesia dizendo que não pode encontrá-la, como se ela fosse uma mulher. Olha, eu não posso te encontrar por causa disso e disso e disso. Que eu tenho que amparar a dor das pessoas. Ele está falando, na verdade, que ele não pode viver para a poesia porque ele é um cara muito comprometido com as questões políticas, né? Ele se torna diplomata. Vou deixar um trecho desse poema lá. E é por isso que o título desse jogo é esse. Tá difícil amar, mas a gente pode fazer outras coisas. A gente pode movimentar as outras forças do jogo para conseguir desbloquear esse cavaleiro. Para desbloquear ele na nossa vida, para você encontrar amor no que você faz, para você resgatar uma fé diante da humanidade. Para a tua sensibilidade está aí na sua mão, porque a gente está num mundo muito adoecido, de muita violência. Quem é que sabe amar de fato? Tá todo mundo machucado. A gente vem de gerações de muito machucado. E a gente vai ter que olhar para essas gerações de muito machucado nas outras cartas. Porque a partir do Cavaleiro de Copas, tudo é espadas nesse jogo. Tudo é espadas. Então a coragem de que a gente precisa para agir, para ação, para levar os projetos adiante no Pajem de Paus, ela é uma força que vai desbloquear esse cavaleiro, mas essa pequena jornada de espadas, onde a gente olha para as coisas que a gente tem que cortar, que a gente tem que transformar, que a gente tem que dizer não, isso também é uma forma de desbloquear esse cavaleiro. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de falar das cartas de espadas. Tô de saco cheio, franjinha, tá calor pra caralho. Caramba. Ai, gente, tô perdendo aqui as mensagens. Ah, é. Lua Nova César comenta que hoje é o início do Ano Novo das Bruxas. Sabbat Samhain Beltane. Isso aí mesmo. De ontem pra hoje, né? A Adele comenta: puta merda, ontem mesmo eu disse que hoje entendi que mesmo meu pai sendo uma figura incrível, depois de terapia percebo o quanto ele cruzou os braços mesmo sendo um homem incrível. Os homens incríveis serão falhos, né? E eu conheci seu pai, ele é um homem incrível mesmo. Sua relação com seus pais é incrível. Mas é isso. Em terapia a gente vai enxergar coisas que nossos pais não puderam nos dar, né? Até de repente por não terem, por não saberem. E os homens são todos muito machucados por esse mundo também, assim como a gente, né? Hashtag nem todo homem. Carolina CVC: só agora comecei a vislumbrar a possibilidade de voltar a gostar de alguém e dei de cara com não conseguir achar graça em ninguém. E pior, ser defensiva e até um pouco bruta quando acham graça a mim. Eita Fefer escreve: Gabi, reli Bell Hooks essa semana e descobri que nunca fui amada realmente. Esse amor, trabalho, construção, calmaria, coletividade
Descanso sem ansiedade, eu nunca vivi. Estou realmente endurecida quanto a isso. Você fala de calmaria. A calmaria está presente na única carta da sequência de espadas que a gente vai ver agora, que está ausente desse jogo. A gente tem uma sequência de 4 até 7 de espadas, e só o 6 não aparece. O 6 é esse poder de descansar nas espadas. Ana Paula Guilherme, Nelson da quinta série também fez isso comigo. Carolina responde, eu que me dizia uma amante do amor para sempre. Vanessa Damiana comenta, eu escrevi quando era machucada, amava. Amava e... Enfim, amava poesia gótica, né? Baudelaire, Augusto dos Anjos, Lord Byron. Eu tinha um ex-namorado que amava Álvares de Azevedo e entrava naquele modo cemitério Way, de vez em quando. Que inferno. É isso. Perdi aqui algumas coisas que vocês escreveram, mas... Amanda Costa comenta, Gabi, anteontem terminei com meu ex, que é uma pessoa muito machucada e que não tem nenhum cuidado com ninguém ao seu redor. Aquele que chega na feira de Exu sem nada a oferecer pelo que recebe. Se livrou, né, gata? Lizia comenta, a sensação que tem é que quando explodo de tanta raiva, é uma raiva acumulada de gerações. Escolhi a carta 7 de espadas. Luíse comenta, enquanto você falava, estava passando o carro do ferro velho e o verso da música que dava para ouvir era Uma Nova História. Passando aqui, uma nova história, meu bem, aqui, um novo tempo. A ausência do 6 no jogo indica que não teremos calmaria. Significa que a gente não pode descansar enquanto a gente não realizar o que as espadas estão mandando a gente realizar. Vamos para as espadas, então. Débora comentou, toda a minha solidariedade às mulheres héteros. Os homens estão com a mente muito atrasada e já eram emocionalmente deficientes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu fiquei 2 anos trancada, sem me relacionar com ninguém. Investindo toda a minha energia, que eu me envolvi com um poeta. Poeta macho é foda, né, meu irmão? Me envolvi com um cara que eu abri minha casa na pandemia pra ele. Ele foi um babaca comigo. E eu soltei a onça em cima dele, na jugular dele. Falei muita coisa pra ele que ninguém nunca falou. Não posso falar o nome dele porque tem gente aqui que conhece. Que ele é um escritor que tá ficando bem conhecido. E aí eu me tranquei por 2 anos. E o meu discurso esse tempo todo foi que não dá pra se relacionar quando a gente tem uma consciência de gênero muito grande. Porque os caras não melhoram, não vão em busca de se entender, de fazer uma terapia, de melhorar, né? Por isso que eu acho que o discurso de não monogamia, que ele tá sendo suficiente para algumas mulheres, para mim ele não é suficiente. Porque não é uma questão do arranjo relacional. Algumas pessoas vão ter facilidade de lidar com outros arranjos relacionais, eu não vou ter, e a gente tem que respeitar a história de cada um. Tem pessoas muito machucadas pela troca, pelo abandono, elas não vão dar conta. Então esse discurso de superioridade, de não, essa é a forma de se relacionar agora, não me ganha. O que ganha é cada um conhecer melhor as suas dores, desenvolver mais autoconhecimento. Assim você consegue viver os arranjos
sem as mesmas limitações emocionais que se trouxeram até aqui. É assim que eu penso. Não deslegitimo a tentativa de ninguém de se relacionar de outras maneiras. Mas para mim não é suficiente. Bom, gente, é isso. Tem vários outros comentários, mas não posso ficar lendo tudo, porque tem também meu tempo aqui. 45 minutos, então vamos para as cartas de espadas. A primeira carta de espadas está no porquê. Então ela está explicando quem vem no sim e quem vem no não. Ela está justificando o jogo. Tá? Não é hora de trazer esse cavaleiro de copas, porque a gente precisa trazer o pajem de paus. Mas aí o que o porquê justifica pra gente? Ele diz o seguinte: tem alguma coisa que a gente ainda não recebeu na nossa mente, alguma intuição que a gente ainda não teve, algum insight, alguma visão, algum clarão que ainda não chegou e que a gente vai ter que buscar por ele. É uma coisa que ainda não foi vista. E a função do 4 de espadas num jogo é que a gente possa buscar isso na nossa mente. Ele é um mini eremita. É assim que eu me refiro a ele. Que o eremita é o viver recluso. É o viver olhando para dentro. Mas o 4 de espadas é um olhar para dentro circunstancial. O que acontece no 4 de espadas? A gente tem o herói Orestes. Porra, que calor, maluco. Vou aumentar aqui o ventilador e vocês me dizem se tá muito barulhento. Tá muito barulhento? Vamos lá pro 4 de espadas. No 4 de espadas a gente tem o Orestes, que é o herói de espadas, o cara que vai ter que matar a própria mãe. E o Orestes, ele tá diante de 4 espadas, refletindo. O que aconteceu com ele? Como é que ele chegou ali? Ele vem de uma tragédia familiar. A mãe se juntou com a amante, matou o pai. As gerações, a família dele vem se destruindo, vem matando uns aos outros, traindo, machucando as crianças. Então os deuses olham para essas crianças, filhas desse casal, e falam: pô, tem uma turbina no fundo, né? É ele. Então os deuses olham para essas crianças e pensam assim: vamos salvar essas crianças, porque elas ainda não foram contaminadas pelo mal familiar, né? Então a gente vai ter que olhar para elas. E aí a gente vai ter que dar a responsabilidade para o mais velho de romper com esse mal aí, de representar uma outra coisa para a história dessa família. Então quando a gente precisa olhar para o nosso mal familiar, entender algumas coisas e romper com ele, para que a gente possa trazer outras dimensões nossas, sem ser essa dimensão dolorosa, sem ficar eternamente sofrendo pelo que nos atravessou na infância, adolescência, pereré, a gente tem a oportunidade de mudar isso, de transformar isso. A gente tem o 4 de espadas. Eu não tô achando aqui as cartas, gente. Não sei onde é que eu enfiei essas cartas, mas estão lá as cartas na imagem do jogo da semana e vocês olhem para ela. É Orestes diante de 4 espadas, tá? Então esse Orestes diante de 4 espadas, ele tá refletindo porque a mãe dele mandou ele para uma outra cidade. Ela mandou ele para um exílio para que ele não reivindicasse o trono, porque ela ia matar o pai dele e assumir o poder. Ela estava não só matando seu companheiro, ela é uma rainha, ela está dando um golpe de estado. Então ela manda o herdeiro do trono viajar. Meu filho, vai ali para sua colônia de férias e me deixa aqui, que eu tenho muita coisa para resolver. Só que lá, coitado, o garoto não sabe nada do que está acontecendo. Mas ele vai receber uma visita que vai mudar tudo. Essa visita que ele vai receber é do deus Apolo. Apolo é o cara
que vai revelar para ele o quanto a família dele está adoecida e o que ele tem que fazer diante disso. Apolo o encontra no 5 de espadas, que é uma carta que sai no topo do jogo. Apolo está numa atitude ameaçadora diante dele, falando: você vai fazer exatamente o que eu estou mandando você fazer. Você vai fazer o combinado sim, porque se você não fizer, se você não romper com a sua família, não tem destino novo. Então, no 5 de espadas, ele recebe a ordem do Deus Sol. Ele ganha consciência do que está acontecendo, ele recebe a ordem, e no 7 de espadas ele vai cumprir a ordem. A ordem é matar sua própria mãe, que na verdade é romper com a raiz familiar adoecida, seja ela qual for. Às vezes não vem da sua mãe, às vezes vem do pai, mas a gente herda aí coisas adoecidas das duas linhagens. Ele vai ter que matar a própria mãe. Ele não tem para onde correr. E como ele é um príncipe, ele vai ter que dar um jeito de entrar nesse castelo escondido, para que ele possa matar sua mãe e possa matar esse padrasto, esse amante da mãe que matou o pai dele junto com a mãe dele. Então no 7, ele está entrando no castelo com 7 espadas, camuflado, usando um manto violeta. E ele vai executar a ordem divina. Tanto 4, quanto 5, quanto 7, dizem pra gente que a gente tem alguma coisa para cortar, para romper. A gente precisa primeiro chegar a alguma conclusão importante no 4. Então é uma carta de revelações. Ele está se concentrando no 4, no porquê do jogo, para o Apolo aparecer. Como é que a gente vai buscar essa concentração para receber a revelação de que a gente precisa? Atividades meditativas, atividades espirituais, consulta oráculo. Todas as formas de olhar para dentro de si são bem-vindas, porque você vai ter alguma resposta que vai vir na sua direção essa semana, para você conseguir realizar o corte que você tem que realizar. E para que você possa também dar conta da sua missão, porque no 5 a missão é dada, no 7 a missão é cumprida. Então a gente tem uma ruptura muito radical para fazer. Sejam coisas que você tem que resolver agora na tua vida. Agora chegou a hora de resolver coisas, cortar coisas, eliminar coisas, dizer não, se proteger. O 7 de espadas também é uma carta de autoproteção. É uma carta onde ele está indo executar essa ordem divina. Ele está entrando no castelo para matar a mãe. Ele tem que estar muito protegido, ele tem que ser muito esperto, muito sagaz. Então é aquela esperteza de quem vai realizar a missão e não pode ir com o rabo de fora. No 7 de espadas é uma carta duvidosa, porque os fins justificam os meios. Qualquer outra pessoa que não saiba a história de Orestes e apareça ali e veja Orestes naquela situação, vai saber que ele está fazendo algo que é ilícito. Ele está cometendo um crime, ele vai matar a mãe dele. Mas esse matar a mãe é importante. Ele vai romper com alguma coisa muito ruim que o atinge e atinge as suas irmãs e seus descendentes. Ele vai dizer: eu não quero esse passado familiar para mim. Eu não quero que ele determine o meu futuro. Eu quero outras coisas. Então a gente rompe. A gente cumpre essa função, essa missão de romper. Então o jogo está armando a gente. Ele está colocando as espadas nas nossas mãos. Sem romper com o que a gente tem para romper, a gente não vai conseguir tirar esse cavaleiro de copas do não. A gente precisa se encher de coragem no pajem para realizar os comandos de copas. Entender o que é o nosso corte, assumir os contornos do nosso corte. Então romper significa o quê? Cumprir hoje as coisas que você tem para fazer. Elas te permitem romper com qual passado? É sobre isso o jogo. Aí você vai lá e rompe. Se protege e rompe. A gente pode lidar com questões de
ter que se proteger um pouco mais esses dias para realizar as coisas que a gente tem que realizar. Se proteger, inclusive, no sentido espiritual. Ser esperta e estratégica nas nossas atitudes. Essa jornada de espadas, descrita, esse trecho de espadas que está descrito nesse jogo, ele vai de 4 a 7, mas ele não tem o 6. O que acontece no 6? No 6 é o único momento em que Orestes realmente tem alguma paz dentro da sua jornada. Porque ele já recebeu a visita de Apolo, ele já sabe o que ele tem que realizar, o que ele tem que fazer. E a mente dele se organiza, alguma coisa se assentou na cabeça dele. Ele consegue olhar para a jornada de espadas sem sofrimento, com praticidade. Só que essa carta não aparece. É como se a gente não tivesse paz antes de cumprir uma missão, antes de resolver alguma dor, antes de romper com algo. Então vamos romper com isso que tem que romper, vamos eliminar de vez o que tem que ser para eliminar da nossa vida. Vamos se encher de coragem para fazer isso, porque o lugar desse cavaleiro de copas estar não é no não. Certo? Eu quero pedir 2 coisas a vocês que estão aqui, até aqui comigo. Na verdade, eu quero primeiro agradecer. E eu quero pedir que vocês que se interessaram por jogar comigo, por receber uma leitura sim, só que personalizada, que vocês venham para a agenda de maio, porque ela está arreganhada. Mas maio é um mês muito especial. Maio é o mês do meu aniversário, maio é o mês de Santa Sara, maio é o mês que eu levo adiante os meus projetos que ficaram paralisados porque eu estava produzindo outros conteúdos. Eu tive que reorganizar os conteúdos dos projetos que eu estou enviando, porque eu recebi coisas que não tinha recebido antes. E eu quero pedir que vocês venham se inscrever nos meus projetos, que vocês venham conhecer o Laboratório de Previsões Oraculares, o Workshop de Autoproteção Energética. Se você ainda quiser fazer, eu vou te passar as últimas coisas que eu já entreguei e você ainda pode entrar. Se você quiser aproveitar que é maio para se conectar com o povo cigano, a gente vai fazer uma jornada até Santa Sara. E depois eu vou abrir inscrição para um laboratório só de cartomancia Lenormand, né, de baralho cigano. E dentro do laboratório agora a gente vai ter uma novidade, que é o estudo das deusas, um laboratório só das deusas. Então venha conhecer o meu trabalho, me escreve. Eu vou colocar o meu catálogo lá no WhatsApp. Se você quiser muito contribuir com o meu trabalho com algum valor aleatório, o meu Pix é matriarcaria@gmail.com. 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 Eu agradeço, porque estar aqui é muito trabalho. É trabalho para dentro, é trabalho para fora, para que eu possa trazer essas mensagens aqui que vão enriquecer a semana de vocês, tá? Então, vocês são muito bem-vindos ao meu trabalho. E maio é um mês muito especial. É o mês das mães da humanidade. Vamos lá. Ótima semana pra gente. Claro que esse vídeo vai ficar disponível no YouTube. Assinem lá o meu canal para vocês não perderem mais nada.